Muito bem, vamos tentar entender de uma vez por todas esse imbróglio, a situação que envolve aí a cistolia fetal. É um assunto com certeza mais discutido dos últimos dias. Antes, peço que você se inscreva no canal, que você compartilhe o vídeo, que você curta, que você comente, enfim, que você me ajude a atingir mais pessoas e mostrar para eles a nossa maneira de ver a política sempre com um filtro cristão. Olha só, vamos começar aqui pela matéria da Globo, né, do G1, do Jornal Nacional mais especificamente. Veja aqui comigo na tela do computador. Alexandre de Moraes suspende a resolução do Conselho Federal de Medicina que proibiu médicos de realizarem a cistolia fetal. Lembrando então que os médicos, no finalzinho do mês de maio, o CFM, Conselho Federal de Medicina, ele proibiu a cistolia fetal. Não é para ser realizada mais pelos médicos. E aí o Alexandre de Moraes, sozinho, numa canetada, ele entendeu que ele sabe mais que todos os médicos. É negacionista que fala, né? Há 2 anos atrás, quem era contra qualquer coisa que o médico falasse, que a ciência falasse, era negacionista. Hoje, os defensores da ciência, eles acreditam que um ministro, né, formado em direito, na verdade um advogado, que nem juiz de carreira ele sabe mais do que todo o Conselho Federal de Medicina, infelizmente. Matéria do Jornal Nacional, da página do Jornal Nacional, dentro do G1, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendeu a resolução do Conselho Federal de Medicina que proibiu médicos de realizarem a cistolia fetal, um procedimento recomendado pela Organização Mundial da Saúde, OMS, para interrupção de gestações decorrentes de não posso falar, né? Que é previsto na legislação brasileira. Bom, aqui você vê a tendência da Globo, né? A Globo ela é extremamente tendenciosa, ela tenta colocar nas entrelinhas, ela tenta penetrar lá na tua mente e colocar na tua cabeça. Ela está dizendo que a OMS recomenda a cistolia. Na verdade, não é bem assim, né? Tem posições favoráveis e contra, e estudos também, inclusive um que é rebatido no mundo todo, onde a OMS diz que não causa sofrimento ao feto, que parece não ser verdade. Mas eu, ao contrário do Alexandre de Moraes, eu não entendo nada, né, de ciência, de medicina, então eu só leio o que escrevem aqui. Em março, o Conselho Federal de Medicina proibiu profissionais de saúde de usar a cistolia fetal depois de 22 semanas de gravidez. Foi essa proibição que caiu na sexta-feira, dia 17 deste mês de junho, com a decisão do ministro Alexandre de Moraes. O senhor Alexandre de Moraes, em tudo ele dá os pitacos dele, né? E agora na ciência também. Então a situação foi proibida pelo CFM, né, o Conselho Federal de Medicina. O Alexandre de Moraes deu a canetada e ele sozinho, só a caneta dele valeu mais que todos os médicos e voltou a ser feito. Ou voltou a autorização, né? Porque os médicos não estão fazendo e não vão fazer. 99% dos médicos não vão assassinar crianças. Esqueça. Sem chance nenhuma para isso, por mais que o PSOL e o próprio Alexandre de Moraes esperneiem. Isso não vai acontecer. O Conselho Federal de Medicina, em nota, o Conselho Federal de Medicina, o CFM, informa que encaminhará ao STF argumentos em defesa da resolução sobre a cistolia fetal. Está dizendo aqui que vai encaminhar os argumentos, e são argumentos científicos, né, para ver se o pessoal lá no STF resolve ler, o que eu duvido muito. Eu quero mostrar para você essa parte aqui. Esse pedaço aqui da resolução, você encontra toda ela no site do CFM, e aqui diz: o Conselho Federal de Medicina argumenta que a norma foi elaborada com base em estudos técnicos e científicos que comprovam que, com 22 semanas, há viabilidade de vida fora do útero. Quer dizer, a criança pode viver fora do útero da mãe, separada do corpo da mãe. Ou seja, diante dessa possibilidade, a interrupção da gestação implica, para o CFM, em um ato ilegal e antiético, pois sob a fachada de um aborto que seria realizado, era um assassinato. Então eles usam aí a desculpa do aborto, né, legal, segundo eles, para realizar um assassinato, segundo o CFM. Abre aspas para o Conselho Federal de Medicina. A cistolia fetal não é um procedimento simples e isento de sofrimento. Na prática, para que o aborto seja realizado, antes disso é injetado no coração do feto uma solução de cloreto de potássio e de
lidocaína. Num ser já formado, essa substância agirá causando a sua morte, diz a nota. O entendimento ressalta que a mulher que sofre o abuso continuará a ter o direito do aborto, né, legal. E a recomendação, se a gestação tiver mais de 22 semanas, deverá contar com o suporte do Estado no parto e posteriormente encaminhar o bebê para a adoção. Já o nascituro terá o direito à vida, ao seu desenvolvimento com saúde e sendo encaminhado para a adoção. Direito de encontrar uma família que o acolha, afirma o Conselho Federal de Medicina. Gente, parece uma coisa simples, né? Se a mãe não quer a criança, faz a cesárea, faz o parto, né? E manda a criança para adoção. Mas infelizmente não é assim que essas pessoas que defendem a astolia pensam. Olha só, aí quando você pensa que está tudo ruim, não pode piorar, piora. Vem o advogado do Lula, o advogado-geral da União, e ele vai se meter no meio do assunto. Ele que também não entende nada de medicina, mas vem dar seus pitacos aqui. Olha só, a AGU, a resolução, segundo aqui a AGU, né, a resolução do Conselho Federal de Medicina que proíbe a astolia é inconstitucional. Então eles querem dar base jurídica para que o STF não permita. A Advocacia Geral da União, a AGU, enviou na sexta-feira, dia 19, ao Supremo Tribunal Federal parecer pela inconstitucionalidade da resolução aprovada pelo Conselho Federal de Medicina para proibir a realização da chamada assistolia fetal para interrupção de gravidez. O procedimento é usado pela medicina nos casos de aborto previsto em lei, como o caso do estupro, pode falar, né? A manifestação faz parte de uma ação na qual o PSOL questiona a validade da norma do Conselho Federal de Medicina, que foi suspensa no mês passado, no finalzinho do mês passado, pelo ministro Alexandre de Moraes. O próximo passo é o julgamento definitivo no plenário. Então, a AGU se manifestando aqui também favorável à morte das crianças. A verdade é essa, né? Não adianta tapar o sol com a peneira. A AGU está se manifestando favorável à morte das crianças. Não tem outra maneira de colocar isso. E aí, para completar, eis que aparece aqui o maior interessado, o PSOL. Novamente o PSOL. Devia ser Petrevas, né? Ô PSOL, que tal a gente entrar naquele acordo de ontem? Hashtag assistolia já ao abusador. O PSOL, para quem não sabe, é um partido que costuma defender os abusadores, defender os bandidos. E agora quer matar criança. Então que tal aí, dona Sâmia Bonfim, a senhora fazer algo de bom na vida? Hã? Que tal a senhora vir com a gente para essa luta? Hashtag assistolia ao abusador. E quem sabe o dia a gente equipara, né? Para fazer assistolia também ao corrupto, que de uma forma ou de outra ele abusa da sociedade. Ele também é um abusador da sociedade. Então, que tal? Corrupto, que está comprovado, passar pela assistolia. Quem leva dinheiro, quem ganha propina de empresas, né? Seria interessante, eu acho que seria. Que tal a senhora vir com a gente para essa luta aí, dona Sâmia Bonfim? Então o PSOL, através da Sâmia Bonfim, apresenta um PL que criminaliza o médico que recusar fazer o aborto legal. Né? Então esse projeto de lei, esse PL da deputada, propõe estabelecer para a invocação do dispositivo da objeção de consciência para recusar a realização do aborto configura crime de omissão de socorro. Então o médico poderia ser processado e criminalizado se ele não quiser matar a criança. Está aqui a cara da dona Sâmia Bonfim. A cara da dona Sâmia Bonfim. Dá um Google aí e veja o que ela defende. Veja as posições dela. A mãe dela não era favorável a isso, né? Se a mãe dela fosse, talvez o mundo fosse melhor hoje. E pode ficar chateado comigo e falar assim, é exatamente o que eu penso. Fazer o quê, né? Ninguém é perfeito. Para a Sâmia, recusar a realização do aborto legal por convicção pessoal é uma prática abusiva. Em relação à proposta que equipara o aborto, né, após 22 semanas, ao crime de homicídio, a deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL,
do Petrevas, de São Paulo, apresentou 3 projetos de lei que asseguram o acesso à interrupção da gestação nos casos previstos em lei. Em um dos PLs, a parlamentar propõe estabelecer que a invocação do dispositivo da objeção de consciência para recusar a realização do aborto e não oferecimento das melhores técnicas em saúde que possam salvar a vida das meninas e das mulheres configura crime de omissão de socorro. Que coisa, hein? A pena poderia ser de 1 a 6, detenção de 1 a 6 meses. Gente, eu quero encerrar com você, apenas me lembrou agora essa conversa aqui da Sâmia Bonfim, o finalzinho aqui, ó, salvar a vida das meninas. Que tal salvar a vida das meninas e dos meninos que estão dentro do útero? Seria mais interessante, acredito eu, salvar a vida de todos. Não tem que escolher matar um para, teoricamente, salvar o outro. Por mais que eles tentem colocar que a vítima é a mãe, quem vai levar uma injeção no coração que queima o corpo por dentro e leva ao óbito é a criança. E eu continuo batendo na tecla aqui, hashtag assistoria já. Assistoria já aos abusadores e ao corrupto que também é um abusador da sociedade. Não a criança, bebês inocentes. Um grande abraço, um beijo no seu coração. Daqui a pouco eu encerro esse assunto trazendo para você. Vou gravar já, você vai ver daqui a pouco. Moloque, que é o meu entendimento cristão do porquê tudo isso está acontecendo. Provavelmente quando você ver esse vídeo, o próximo já vai estar aí. Corre lá e veja o entendimento bíblico em relação àquele que para ele eram sacrificadas crianças. Grande abraço, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.